Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 9, diz assim o Senhor: a seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro também a este. Depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Mas, quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao que isto disseram que tal não aconteça. Mas Jesus, com um olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aleluia. Filho de Deus Altíssimo, oh Deus soberano, Deus tremendo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, Pai que tem, Senhor de toda a glória, Pai, nos ajudado, Altíssimo. Filho de Deus, estabelece aqui agora, Senhor, o teu poder. Filho de Deus, labarrou de candalabasúbia, ricalabanaia, serebicandalabasúbia, andalabalabalabaxéias. Filho de Deus, assim como tu falaste, Senhor, aquele povo, através desta parábola, Senhor, fala a esta igreja agora, Senhor. Fala, Senhor, mais uma vez do poder desta palavra, Senhor. Fala mais uma vez, Senhor, de toda a terra, Pai, do objetivo desta palavra, Senhor. Fala, Altíssimo, Senhor, e revela, Senhor, mais uma vez, Senhor, Pai, oh Deus, o sentido da tua palavra, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. Então fala aos nossos ouvidos, Altíssimo, e revela-te a tua igreja, Senhor. Revela-te, Senhor, a este povo, Senhor. Pai, pela tua misericórdia, Senhor, oh Deus, abre os meus ouvidos agora, Senhor. Vasculha o meu coração, Senhor. Oh Deus, anula as minhas emoções, Senhor, para que eu sinta, Senhor, Pai, o teu coração, Senhor. Oh Deus, que a minha mente seja esvaziada agora, Senhor, mas que o teu Espírito Santo ocupe, Senhor, o espaço, Senhor. Livre, Senhor, da glória, Pai, para que eu compreenda e entenda, Senhor, e para que os meus lábios se movam, Senhor, segundo o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Senhor, e exalta e glorifica o teu santo nome, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, nós vemos aqui um trecho da palavra do Senhor, que era Jesus falando, né? E a Bíblia diz que Jesus falou uma parábola.
né? E a parábola, né? Jesus usava parábolas para, né, exemplificar coisas que nós deveríamos entender, que seriam assim difíceis de entender pela simples palavra. Então Deus usava ilustrações. Deus usava assim ilustrações que são chamadas de parábolas, para que as pessoas que o estavam ouvindo pudessem entender a sua mensagem, né? E é interessante porque, né, a gente leu aqui agora há pouco 2 versículos do livro de Provérbios, e Jesus, nesse texto que nós lemos aqui, ele citou um versículo que está ali no livro dos Salmos. E Jesus, ele fez muito isso. Jesus, quando ele estava expondo a palavra e revelando coisas novas para as nossas vidas e coisas novas para os seus discípulos, Jesus usava muito os versículos do Velho Testamento, que já existiam ali, os pergaminhos, né? As escrituras sagradas do Velho Testamento, que são o Pentateuco, os livros escritos por Moisés, os profetas maiores, profetas menores, os livros de Salmos, os livros poéticos, os livros de Provérbios. Tudo isso já estava à disposição ali do povo judeu, né? Quando Jesus ali veio ministrar a palavra de Deus, revelando coisas novas. Mas ao mesmo tempo, essas coisas novas que eram reveladas já tinham sido reveladas por Deus, né? Através do Velho Testamento, né? Mas que as pessoas não conseguiam compreender, né? Na plenitude daquilo que Deus falava, na plenitude daquilo que Deus revelava ali à igreja naquele momento, ou melhor, ao seu povo naquele momento. Então nós devemos compreender, irmãos, que a revelação de Deus, ela é plena, e o objetivo de Deus é sempre o quê? Revelar a verdade, revelar aquilo que nós necessitamos saber, revelar aquilo que nós necessitamos compreender. E Deus, ele se esforçou ao máximo, né? Deus entregou ali, né, a sua palavra, a revelação daquilo que nós devemos compreender, né, de tantas formas e tantas vezes, né, porque o objetivo de Deus é que houvesse a compreensão, o entendimento daquilo que estava no coração dele, né? Não era possível o homem compreender a palavra de Deus, os escritos da palavra de Deus, sem compreender o coração de Deus. Então existe um fundamento. Nós entendemos a palavra de Deus na plenitude dela quando nós conhecemos o coração de Deus, porque é o coração de Deus que fala, é o coração de Deus que sempre falou, né, através da sua palavra, né? E as pessoas quantas vezes ignoravam a palavra por simplesmente não conhecer, né, aquilo que Deus desejava falar através de determinada palavra. E Jesus aqui estava falando aos fariseus, estava falando aos homens religiosos daquela época, e Jesus, ele resolveu falar algo, né, que estava extremamente ligado àqueles homens. Essa palavra era uma mensagem, né, para uma comunidade, ou seja, para aqueles que estavam ouvindo a palavra, que conheciam a palavra, né? Porque os religiosos, os sacerdotes, aqueles que participavam ali do sinédrio, que eram pessoas ali com autoridade, né, no meio do povo judeu, né? Esses homens conheciam a palavra, eram religiosos, como eu falei, escribas, pessoas que transcreviam, né, de um pergaminho para o outro, multiplicavam a palavra, por isso eram chamados de escribas, né? Eles que multiplicavam ali, copiavam, né, as escrituras sagradas para que, né, as escrituras pudessem ser divulgadas. E esses mesmos homens foram alvo em diversas palavras que o Senhor Jesus falava. Era só Jesus encontrar com eles e Jesus soltava ali uma palavra para aqueles homens, para que eles pudessem compreender, né, que
que aquilo que eles faziam e que aquilo que eles tinham compreendido de Deus até então era completamente equivocado. O que eles praticavam, né, não edificava, né? Jesus certa vez falou: olha, vocês são terríveis, porque vocês não entram no reino de Deus e vocês não deixam ninguém entrar. Ou seja, eles criaram uma sociedade, eles criaram ali uma entidade de poder e eles começaram, né, a simplesmente desejar o quê? Dominar, né? Essa era a situação no momento em que Jesus estava ali pregando a palavra, né? A partir ali dos seus 30 anos, né, Jesus começou a pregar a palavra e ele vivia nesse contexto, ou seja, né, os judeus, os sacerdotes, ali os religiosos, eles queriam que manter o poder, porque Roma já tinha invadido ali Jerusalém e dominado Jerusalém. O Império Romano já havia conquistado ali Jerusalém, né, e feito ali com que houvesse ali, né, uma completa submissão do povo. E os sacerdotes, né, começaram o quê? A querer permanecer ali nos seus postos, né, ter ali uma ascendência e um domínio sobre o povo de Israel, praticando coisas, sendo honrado naquilo que eles falavam, né, sendo respeitados naquilo que eles eram. E eles se perderam por causa disso, porque eles se esqueceram de Deus, porque eles esqueceram, né, qual era, né, a função de um sacerdote, porque eles começaram a falhar naquilo pelo qual eles foram levantados como sacerdotes, né? É como o homem que é chamado de sacerdote do lar, né? Deus chamou o homem de sacerdote do lar, né? E se o homem não entende qual é a função de um sacerdote, ele vai falhar. Ele vai falhar porque ele vai achar isso, vai achar aquilo e vai colocar os pés pelas mãos e não vai ser o sacerdote que Deus imagina. Ele vai achar, né, que o sacerdócio ali, ele deve ser exercido de determinada forma, né, quando Deus, ele deseja que o sacerdócio seja executado de uma forma simples e eficiente para as nossas vidas. E aqueles sacerdotes se perderam completamente nisso, né, criando rituais, criando ali situações em que o povo, na verdade, se afastava de Deus ao invés de se aproximar do Senhor. Porque o grande papel de um sacerdote, né, o grande papel de um sacerdote é trazer Deus, né, é fazer com que Deus seja conhecido aonde ele tem autoridade espiritual. Então, o sacerdote do lar, a obrigação principal dele é fazer com que Deus seja conhecido ali, é fazer com que Deus seja cultuado ali, é fazer que Deus seja ali honrado, né, pelas pessoas pelas quais, né, pelas pessoas que ali habitam sob a autoridade do sacerdote do lar. Então, o sacerdote, ele é um exemplo, ele lê a palavra, ele ora, né, e ele ensina a palavra, né? O sacerdote faz isso. Essa é a obrigação de um sacerdote, né, na igreja ou fora da igreja, né? Interceder, orar, né, conhecer a palavra, buscar a Deus, né, e ensinar as coisas que são de Deus e cobrar com que as coisas que são de Deus, né, sejam importantes para as pessoas, né? Só que esses fundamentos se perderam todos ali na época em que Jesus estava vivendo. Que você não se perca também. Que você não se perca no meio da sua jornada neste mundo, trazendo valores que não são os valores que Deus deseja que sejam ali praticados. Trazendo valores que são nada para Deus, são pouco importantes para Deus. Ou valorizando valores, né, que sem
outros valores de Deus, não tem sentido nenhum. Que você não se perca no meio da sua jornada, sabe? Querendo fazer com que Deus seja aquele, né, que você idealizou e não aquilo que Ele é. Jesus, Ele começou a falar com aqueles homens que só tinham interesse neles mesmos, e você vai ver daqui a pouco a reação deles quando Jesus falou essa palavra. É impressionante, né? O resultado demoníaco depois que Jesus falou uma palavra de alerta tão poderosa como esta para aquele povo, né? E muitas pessoas, sabe, se perdem tanto neste mundo que agem da mesma forma, que continuam agindo da mesma forma em relação a Jesus. Jesus veio, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus ministrou, Jesus orou por nós a Deus, né? Jesus deu a sua vida por nós, Jesus ressuscitou, determinou a vitória sobre as nossas vidas, né? E tem muitas pessoas que ainda estão ignorando tudo isso, como aqueles judeus ignoravam, e como os judeus começaram a perseguir a igreja. Depois da ascensão de Cristo foi o quê? Foi formada a igreja começou a existir, e aí os judeus não satisfeitos por terem matado o Filho de Deus, começaram a perseguir a igreja, os servos de Deus. Os cristãos eram arrastados, chicoteados, né? Eles eram, né, judiados, né, irmãos? Eles eram assim maltratados de forma extrema, torturados, ainda depois que o Salvador veio. E Jesus, ele começou falando uma história, irmãos, que é a história de Deus. É a história de Deus e o seu povo. E ele contou a história de um homem muito rico que saiu para viajar, e ele tinha uma vinha, uma plantação de uvas. E esse homem saiu para viajar, e a palavra de Deus diz que ele arrendou essa terra para alguns homens. E a Bíblia diz que, né, aqueles homens teriam o compromisso de entregar a ele o rendimento ali do seu trabalho, né? O fruto da vinha deveria ser devolvido para aquele homem que era o proprietário. E a Bíblia diz que ele enviou ali os seus mensageiros, né, para aqueles homens pelos quais ele tinha arrendado a vinha, né, buscando ali o fruto que havia sido conseguido ali naquela vinha durante o tempo, né, que tinha se passado. E a Bíblia diz que as 3 vezes que ele enviou seus mensageiros, uma vez após outra, aqueles homens se negaram a entregar ali o resultado da colheita, maltrataram os mensageiros e expulsaram os mensageiros. E o dono da vinha, ele tentou por 3 vezes. Enviou um, fizeram isso. Depois enviou o outro, fizeram isso. Depois enviou o terceiro, fizeram isso. E obviamente, irmãos amados, que uma parábola, ela tem um significado, é uma história, né? Uma história que tem um sentido, que tem uma mensagem embutida nela. E aquilo que Jesus estava falando é que Deus enviou os seus profetas, né? Que os homens estão aqui na terra, né, por desígnio de Deus, que pertence a Ele. E Deus enviou os seus profetas, um após outro, desejando que houvesse ali uma transformação, desejando ali que houvesse arrependimento, desejando ali, né, que os homens entregassem de volta ali aquilo que Deus desejava, né, através daquilo que, né, Ele enviou.
e daquilo que ele deixou na terra, né? E conforme, né, Jesus ilustrou nesta palavra, fizeram assim com os profetas. Diversos profetas, irmãos, foram martirizados, foram rejeitados, foram mortos, porque o povo judeu não queria ouvir a palavra do Senhor. Assim como aqueles homens naquela parábola que Jesus falou, nesta parábola que nós lemos, né, simplesmente os homens olhavam para aquilo que Deus falava e rejeitavam, porque os seus interesses pessoais eram sempre maiores do que o interesse de fazer a vontade de Deus, do que o interesse de se converter, do que o interesse, né, de colocar a sua vida debaixo da autoridade de Deus. O homem, né, desde do pecado de Adão e Eva, se rebelou contra Deus, né? E a influência satânica, né? A rebeldia, a mesma rebeldia que Lúcifer teve no céu, né? E por isso ele foi castigado, expulso da presença de Deus e transformado numa criatura horrenda, né? Essa mesma rebelião é o espírito dele até hoje. E ele trouxe isso para a humanidade, para o homem, né? Especialmente em relação a Deus, né? Porque Satanás, ele odeia a Deus, ele odeia aqueles que são servos de Deus, ele odeia aqueles que entregaram a sua vida a Deus, a Jesus. Ele odeia, ele tem um sentimento terrível em relação às nossas vidas, em relação a Deus, né? Mas, né, esse sentimento, ele ainda persiste na terra. A rebelião do homem contra Deus. Então, se você olhar o contexto espiritual da sociedade hoje, né? É só você pensar um pouco. Olha, vamos pensar no nosso país, que é uma grande mentira espiritual. Vamos pensar no nosso país, que se diz cristão, né? Por isso que eu falo. O Brasil se diz cristão, é o maior país cristão do mundo, né? Vamos pegar o nosso país. Aí você começa a olhar aquilo que a sociedade hoje está praticando, e você há de compreender, irmãos, que existe um sentimento, né, de separação entre o homem e Deus. Então, né, a Bíblia, ela não é importante. A Bíblia, ela não é seguida e não deve ser seguida, porque a sociedade diz que esse livro é uma mentira, esse livro foi escrito por homens e não tem sentido em relação àquilo que está escrito, né? As pessoas, elas se afastam de Deus e querem o quê? Separar Deus da vida das pessoas. As pessoas querem separar Deus da vida das pessoas. Então, né, Satanás, né, é como Deus falou a respeito dele, né? Satanás, ele crê em Deus, mas ele treme por causa disso. E ele deixa que as pessoas creiam em Deus, mas creiam num Deus que não existe. Creiam num Deus que está longe, distante, e que não tem vontade própria, e que, né, não castiga nunca, e que, né, tem misericórdia sempre, e que independentemente do tamanho do pecado, ele está lá, pronto para abençoar, né, e que a salvação, ela vai ser adquirida segundo os parâmetros, né, que a sociedade estabeleceu. Ou seja, completas mentiras, porque Satanás, ele vive disso, estabelecendo mentiras, fazendo com que as pessoas acreditem nas mentiras, né? Então, irmãos, se você olhar então para aquilo que está ao nosso redor, para aquilo que nós vivemos hoje, para as pessoas que vivem ao nosso redor, você vai ver que elas estão completamente perdidas, né? E sendo estimuladas a se afastarem de Deus. Elas não precisam de Deus, né? Elas devem viver uma nova ordem, né? Que obviamente é estabelecida pelo diabo.
É isso que a sociedade prega, uma nova ordem, né? Que está distante e contrária às ordens de Deus, né? Então, irmãos, sabe, esse mesmo espírito reinava na época com os judeus de rebeldia e rebelião e reina nos dias de hoje, né? Dá poder para um homem, né? Eu sempre falo assim, né? Existem situações assim. Daniel era profeta de Deus, era homem usado por Deus. Daniel, ele foi exilado na Babilônia, né? Quando Nabucodonosor invadiu ali Israel, Daniel foi uma das pessoas que foi levada como escravo para a Babilônia. E Daniel, ele foi governador na Babilônia, né? Assim como José foi governador no Egito, né? Daniel foi governador na Babilônia. E ambos, José e Daniel, somente tinham um faraó acima, né? José tinha faraó acima, né? E Daniel tinha o rei Nabucodonosor acima. Ou seja, autoridade total daqueles que eram de Deus num país estranho, no meio de um povo estranho, que cultuavam deuses estranhos. Mas Deus levantou esses homens para governar. Eu sempre falo assim, né? E eu vou falar para você mais uma vez assim, que se você não concordar comigo, eu respeito a tua opinião, né? Deus levantou homens para serem pastores e não deputados e não vereadores. Então eu penso que um pastor não pode ser um deputado. Existem homens que serão levantados por Deus para serem deputados, né? Um pastor, né, ele tem que ser pastor. Ele foi levantado para ser pastor. Ele não foi levantado para ser governador. Ele não foi levantado para governar. Ele não foi levantado para fazer leis. Ele foi levantado para pregar a palavra, para curar o enfermo, né? Para libertar o cativo, tudo em nome de Jesus. E existem aqueles que são separados para governar, como Deus fez, como Deus sempre fez. E aí o que acontece? Aí você vê homens de Deus, né, que se tornam corruptos, homens de Deus que se transformam em pessoas que se adaptam a um contexto político, e o próprio nome diz política. Política é agradar pessoas, política é trocar coisas, né? Isso é ser político, é você fazer jogo para conquistar, né? Você fazer jogo para você, né, obter um resultado. Isso é fazer política, é você convencer, né? E essas pessoas que poderiam ter sido homens de Deus, quantas vezes se corrompem e transformam a sua vida, se adaptando a um contexto que não tem nada de Deus. Então dá poder para o homem. Dá poder para o homem, e aí é que nós vamos conhecer o que verdadeiramente aquele homem é. Né? Porque aí, né, embora o homem tenha poder, ele está sujeito às coisas que são de Deus. Ele está sujeito às coisas que são do Senhor. Né, irmãos? Então nós devemos o quê? Compreender que, independente de qualquer situação, aqueles judeus, fariseus, saduceus, escribas, que vivenciavam ali uma crise de autoridade, eles jamais poderiam o quê? Eles jamais poderiam ter medo ou receio de perder algo, né? Porque o objetivo deles deveria ser pregar a palavra de Deus, fazer com que as pessoas entendessem a palavra de Deus, né? Fazer com que as pessoas levassem seus sacrifícios lá, né, ao templo, e eles ministrassem a Deus a remissão de pecado pelo sangue derramado ali no altar daqueles animais, antes de Jesus, obviamente, que foi a forma como Deus achou para que o homem não fosse consumido, para que o homem não fosse consumido. Então, irmãos,
Você, sabe, olhe para a sua vida, sabe, não se perca naquilo que está acontecendo no mundo, não se perca com as bênçãos que Deus vai te dar, sabe, não se perca, né, na autoridade que Deus vai te dar, não se perca nisso, porque nós somos nada, nós somos como palha que o vento espalha, irmãos, né? Vem um sopro e as coisas se desfazem, né, se Deus assim determinar. Então tudo aquilo, né, que o homem é hoje pode ser completamente diferente amanhã, porque nós somos nada, porque nós dependemos de Deus, porque nós, né, somos pessoas que estamos, né, à mercê da vontade de Deus nesse mundo, né? E quando o homem se achar autossuficiente, se em determinado momento você se achar autossuficiente, Deus vai fazer você conhecer o seu verdadeiro lugar. Deus vai fazer você chegar no lugar que você tem que estar, para você aprender que nós não somos autossuficientes. Então, sabe, nosso Deus, Ele trabalha nas nossas vidas, né? O próprio Senhor Deus diz que Ele repreende a todos aqueles que Ele ama, que através da repreensão que nós nos corrigimos, né? Então que você, sabe, tenha isso no coração. E aí, aí Jesus falou assim, que o dono da vinha falou: vou mandar meu filho. Quem sabe aqueles homens respeitem o meu filho e obedeçam o meu filho, né? Deus mandou os profetas e depois mandou o seu filho, na esperança de que houvesse ali uma mudança, para que as pessoas agissem de forma diferente. E mesmo assim não foi suficiente. E Jesus falou a respeito daquilo que aconteceria. Ele virá, o dono da vinha virá e exterminará a todos aqueles que foram entregues à vinha e dará a outros. Ou seja, Deus está falando: olha, Ele vem, Ele não está parado, Ele não está quieto, Ele vem para fazer cumprir a sua palavra. E Ele tem autoridade para criar e para exterminar. Ele tem autoridade para hoje. Se Deus sentir no coração dele, Ele tem autoridade hoje de determinar juízo sobre a terra. Ele pode vir hoje. Quem sabe seja hoje o dia do arrebatamento da igreja, né? Quem sabe seja hoje o dia que Deus vem para estabelecer juízo. Quem sabe? Nós não sabemos. Mas a única coisa que nós sabemos é que Ele virá. Ele virá para fazer cumprir ali os seus desígnios, sabe? E julgar de forma justa aqueles que o rejeitaram. Aqueles que o rejeitaram. Deus, Ele falou tanto. Existe outra parábola que Jesus falou, não vou pregar aqui, mas a respeito das bodas, né? Jesus, que existia uma festa de casamento e Deus mandou chamar os convidados para a festa do casamento, né? E todos os convidados recusaram, cada um deu uma desculpa. E Deus falou assim: então agora vocês saiam e achem quem vocês encontrarem nas ruas, vocês chamem para a festa. Mesma coisa, os convidados não aceitaram, quem tinha direito não aceitou, e Deus falou assim: então chama todo mundo. Quem quiser e quem aceitar o chamado entrará para a festa. Quem aceitar o chamado entrará para a festa, porque aqueles que tinham direito e foram convidados não quiseram.
coração de Deus, expressando a verdade do povo judeu e daquilo que acontece nos dias de hoje. E daquilo que acontece nos dias de hoje. E Deus determinou uma palavra no final dessa outra parábola das bodas aqui que nós falamos agora, né? Que, né, esses homens estavam rejeitando, por isso seriam rejeitados. E nós, sabe, temos que olhar o coração de Deus. O coração de Deus falou tanto, mas falou tanto, mas falou tanto. Eu dei o exemplo de duas parábolas aqui, que o coração de Deus pulsava de forma tremenda quando Jesus falou essas mensagens, né? E conforme eu tinha dito aqui, depois que aqueles homens ouviram essa mensagem, eles entenderam que essa mensagem era sobre eles. Olha qual foi a atitude daqueles homens. Versículo 19: naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo, por isso não prenderam Jesus. Eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador, que era Pôncio Pilatos, né? Então, irmãos, eles ouviram mais uma vez a palavra. E o que eles puderam fazer, o que eles quiseram fazer foi maquinar contra Jesus. Ao invés de dar ouvidos ao Filho de Deus, eles maquinaram prender e maltratar e matar Jesus. Porque, se você lembra, Pôncio Pilatos não quis matar Jesus e eles, né, praticamente obrigaram, né, eles fizeram ali, né, chantagem contra Pôncio Pilatos, para que Pôncio Pilatos pudesse condenar Jesus à morte. Eles não queriam só prender, eles queriam matar, aniquilar, eles queriam destruir completamente ali aquilo que, né, Deus poderia fazer através de Jesus. E eles entendiam que Jesus falava em nome de Deus, tanto é que eles falaram assim, né? Aí eles armaram essa vontade de prender Jesus. Aí mandaram os espias, né, os espiões, para ver se Jesus falava alguma coisa que eles pudessem, né, prender Jesus. E olha só que eles falaram para Jesus. Encontraram Jesus. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Eles disseram, eles sabiam, e eles disseram: olha, tu pregas a verdade, né? Tu não se deixa levar por aparências, né? Tu fala aquilo que edifica, né? Fala corretamente aquilo que é a palavra de Deus. Eles sabiam, e eles falaram isso para Jesus ali, mas os desejos deles, né, a vontade de continuar ali dominando sobre o povo, foram maiores do que darem ouvidos àquilo que Jesus falava. Por isso eu sempre falo, sabe, para nós é um privilégio ouvir Jesus falando através da Bíblia. É um privilégio, irmãos, nós pegarmos as palavras de Jesus e as compreendermos. Não para nós julgarmos aqueles fariseus e sacerdotes que estavam ali, mas para nós nos examinarmos, né? É fácil, né, chegar assim: pô, esses homens aí eram terríveis, né? Pastor, realmente, como esses homens eram maus, né? Pastor, realmente, olha, eles são
tudo sem vergonhas, picaretas, né? Desprezaram ali o Senhor. Talvez você fale assim, você olha assim e o seu juízo diga isso. Mas o nosso juízo, ele tem que existir, mas ao mesmo tempo nós devemos compreender que a palavra de Deus, ela é para nós. A palavra de Deus é para você. Essa parábola, né, foi escrita, né? Deus permitiu que esta parábola estivesse nos evangelhos, porque ela foi idealizada para você. Ela foi idealizada para você, ela foi escrita para você, é uma mensagem para você. E nós temos esse senso de juízo, né? Como era difícil aquele povo, como era difícil os sacerdotes, mas como são difíceis hoje as pessoas que se dizem cristãs, as pessoas que frequentam uma igreja, como são difíceis, que são enganadas, que se deixam envolver por circunstâncias, porque têm uma fé pequena, porque verdadeiramente não colocaram a sua vida debaixo do juízo de Jesus, ou seja, não entregaram verdadeiramente a vida a Jesus, porque não obedecem à palavra. Se você entregou a sua vida a Jesus, você obedece a Jesus, porque Ele é o dono da sua vida. Ele é o dono da vinha, né? Ele é o dono da vinha, né? E então nós obedecemos ao Senhor, obedecemos a palavra. E Deus nos dá, sabe, irmãos, sabedoria. Porque nós não queremos pessoas, Deus não quer pessoas, melhor dizendo, Deus não quer pessoas que sejam insensatas, que sejam imaturas, que não tenham sabedoria. O apóstolo Paulo, ele foi pregar a palavra de Deus em Atenas, que era um local que cultuava deuses, tinha centenas de deuses, e ele foi lá num lugar onde se cultuava os deuses lá, o Areópago, né? E ele queria pregar a palavra, ele queria pregar Jesus, e ele estava no meio lá dos gregos, estava no meio, né, que eram homens sábios, né? Estava lá no meio do centro de culto aos deuses gregos, né? E ele encontrou uma estátua lá escrita Deus desconhecido. Encontrou lá uma imagem lá escrito Deus desconhecido. Eles tinham medo de não estar cultuando todos os deuses que eles tinham que cultuar, né? E aí Paulo falou assim, levantou lá no meio do povo, lá naquele Areópago lá, onde o povo ia cultuar os deuses lá. E ele falou assim, levantou e começou a falar em voz alta: olha, eu vim falar desse Deus aqui, ó, do Deus que vocês não conhecem. Eu vim falar desse Deus. E ali ele pregou Jesus. Então Deus dá sabedoria. Deus dá sabedoria para que o homem, no seu ambiente, pregue a verdadeira palavra, né? Com sabedoria, como Paulo ali demonstrou nessa passagem bíblica, né? E ali aqueles homens ouviram Paulo, estavam ali para cultuar deuses estranhos, mas ouviram Paulo, porque ele falou: olha, o Deus que eu vou falar é esse daqui, ó. Já estava lá, né? E eles deram ouvidos porque foram eles mesmos que colocaram lá. Então, nós, sabe, irmãos, devemos compreender essas palavras, devemos ouvir as palavras de Jesus, lançá-las sobre as nossas vidas, porque o alvo somos nós. Deus, irmãos,
não escreveu um livro de histórias. O livro de história é escrito por historiadores. Deus não escreveu um livro de histórias. Deus escreveu um livro de poder, para que o homem pudesse conhecê-lo. Para que o homem pudesse conhecê-lo e não fosse enganado pelas trevas. Por isso que Satanás, ele menospreza, faz com que as pessoas menosprezem tanto a palavra e não tenham o costume de ler a palavra, E a igreja evangélica hoje está seguindo nesse mesmo ritmo. Se você observar, você vai ver que já existem pessoas que não vão na igreja com Bíblia, porque já tem celulares com Bíblia e olham no celular a Bíblia. Isso não teria problema nenhum se as pessoas usassem esse mesmo instrumento para lê-la nas suas casas, ou obviamente escrita, Então, irmão, sabe, a gente olha e a gente tem que, eu pelo menos faço isso, eu falo assim, eu não quero ser assim. Eu não quero ser uma pessoa que olha para a palavra e não entende. Eu não quero ser uma pessoa que olha para a palavra e não compreende que é para mim a palavra. Eu não quero ser assim. Porque é isso que está acontecendo hoje nas igrejas, Não em todas, é óbvio, Que Deus sempre levantará homens ungidos por Ele para fazer a vontade dEle, independentemente do contexto que está ao redor. Ainda que esses homens sejam perseguidos e um dia talvez sejam destruídos, mas Deus sempre levantará homens que vão falar a verdade, que vão proclamar a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. Então que você se alegre nesta palavra, não se entristeça nessa palavra, se alegre nessa palavra, porque Jesus veio, sabe, e você entregou tudo que você tinha para Ele, tudo que você tinha para Ele, então você cumpriu a vontade de Deus, porque Jesus veio e você entregou tudo que você tinha para Ele, Na dúvida, entrega tudo. Na dúvida, entreguei tudo. Porque nós somos a vinha do Senhor. Nós somos a vinha de Deus. Vamos então orar, irmão.